Bom, vamos começar então falando um pouco sobre o método ROM. Isso. Hoje o tema, né, que a gente escolheu para falar e para inaugurar o canal do Método ROM, né, que tinha que ser com você, Rodrigo, não podia ser com mais ninguém. Então, agradecer a quem está se inscrevendo, né, no perfil do Método ROM Brasil. E para a gente é um privilégio enorme, é uma alegria muito grande poder estar com você nessa primeira live do canal. Legal. Que bom. O canal tem um mês, não sei, 2 meses. É novo, né? Mas já tem lá alguns vídeos, já tem algumas coisas legais lá. E essa é a primeira live, né? Legal, que bom. Tomara que tenha muitas outras. Com certeza. Vai sim, vai sim. O problema é só a agenda, né? Casar a nossa agenda com a sua. É duro, é realmente a agenda que complica. Os objetivos, né, Rodrigo, aqui criando esse canal, esse ponto de encontro, né, entre os facilitadores, é que a gente comece mesmo a trazer alguns temas para o público, né, da rometria, para as pessoas que querem saber um pouco mais, até mesmo para as pessoas que estão entrando agora nos estudos da rometria, até para colaborar também com esse processo, né, de explicar os fundamentos, às vezes termos e assuntos que as pessoas acham tão complexos, né, a gente poder trazer um pouco da nossa experiência, do nosso contato também com os alunos que trazem essas perguntas mais básicas também, né, que são super importantes. Né? Nossa, sim, não é só nós dois. Não só nós dois, obviamente. A intenção é fazer lives com todos os facilitadores. Quando você estiver também fazendo live com a gente, entrar facilitadores e fazer isso. A intenção, o método ROM, né, ele não é só nosso, ele é dos outros facilitadores também. A gente tem que... Exato, tem que esclarecer para as pessoas que, quando foi feita a seleção dos facilitadores, ela foi feita por uma seleção de acordo com o entendimento e o conhecimento que essas pessoas tinham dos cursos que tinham feito. Então, uma das coisas que as pessoas não entendem é que a gente foi um pouco rigoroso nessa seleção para que as pessoas possam transmitir com seriedade e com responsabilidade o que é espiritualidade. Que nem, acabei de receber um post de um colega meu, de um cara que faz vivência, faz aquela zona com erva de poder com ordem de Santo Esmeralda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A cura quântica, a rometria, não tem nenhuma ligação com ervas de poder. Uma coisa é xamanismo, outra coisa é o trabalho que eu tenho. Entende? E as pessoas confundem. Então, no método ROM, por exemplo, que ele foi totalmente formatado, o livro que vocês reeditaram, lembra que vocês reformataram o livro inteiro? Né? Então, a ideia é que as pessoas entendam que o método ROM é um acesso light para o material da rometria. Por quê? Quando eu dou os cursos cura quântica, orixá, etc., etc., eu já parto do princípio que a pessoa já fez vários cursos. Então, eu já entro num nível acadêmico muito mais alto. Então, por exemplo, eu não falo de mestre ascensionado, não falo sobre muitas coisas básicas que o método ROM acessa. Então, a pessoa começa a entender conceitos básicos de física, o que é o entrelaçamento quântico, o que é uma ressonância, a lei da atração, tudo isso está inserido na base da rometria. Então, a pessoa consegue entender a sua responsabilidade dentro de um processo interno, né? Então, não é um curso qualquer de reiki, como as pessoas pensam. Não menosprezando o reiki, não. A gente teve o cuidado, pessoal, de fazer um livro profundo, um livro com detalhes. Por exemplo, você consegue pegar detalhes muito mais interessantes em alguns aspectos num livro do método ROM que na cura quântica. No cura quântica tem coisa que está... Onde está isso? Está no outro livro, não está no cura quântica, entende? Porque quando eu fiz aquele livro, eu já fiz pensando que todo mundo já tinha faculdade, né? Tecnicamente é isso. E os outros livros já tinham uma continuidade, né? Então, você, quando fez o tratado e foi fazendo os outros livros, né, demorou para o tratado de cura quântica ser atualizado, né? Ele Verdade. foi também, eu acho que em 2018, mais ou menos na mesma época que o método ROM, né? Então, foi um pouquinho antes, né? Então, você já tinha trazido muitas informações em outros livros mais recentes, como o Iaberim, o Terra,
e todos os outros que vieram depois da primeira versão do tratado, que era lá de 2000 eu acho que o livro azul do tratado era o quê? 2012, 2013, alguma coisa assim. Por ali é. Então demorou um certo tempo até ele ser atualizado, só que aí você já tinha uma visão de assuntos que já tinham sido publicados em outros livros, né? Então por isso que as pessoas às vezes demoram para absorver certos assuntos, porque elas só vão absorvendo quando elas forem fazendo os cursos e lendo os teus livros mais atuais. Então, demora para juntar todo esse universo, né, que a gente tenta trazer no método Monroe de uma maneira mais simples. Tanto é que o novo tratado de cura quântica tem muita coisa do método Voronandek dentro dele, que o anterior não tinha, justamente para tentar puxar para cima o conteúdo dos livros. A mesma coisa que o Orixá 1, Orixá 2, tem muita coisa que nas versões anteriores não tinha, justamente para puxar mais informação, né? Sem contar que o Monroe, quando ele foi feito, na época, né, que a Esse gente... aqui vai aparecer o contrário, né? Na época, quando a gente estava refazendo, né, a gente colocou, né, a Liana colocou, de alguma maneira, todos os assuntos de todo o seu trabalho até o Yaberim. Porque na época, quando a gente estava terminando a edição do Monroe, a Eliana estava fazendo junto o do Yaberim. É verdade. Né? Aqueles períodos de correria pura, né? Nossa Senhora. Que a gente ficava até 2, 3 horas da manhã fazendo a revisão dos... E aí, então, isso quer dizer que a gente colocou todo o seu trabalho, toda a base do seu trabalho, né? Estava tudo atualizado. Né? Logo não, esse ano a gente já tem alguma ideia de refazer, né, esse trabalho, de atualizar, tem muita coisa que precisa atualizar. Né? Agora, explicando dos facilitadores, Rodrigo, é bom também que as pessoas entendam, né, que ensinar uma técnica energética, falar de espiritualidade, é um trabalho muito sério. Né? Não é uma coisa que você faz por bico, não é uma coisa que você faz para tirar uma grana extra, ou faço quando eu tenho tempo. Você precisa se dedicar. Né? Todo trabalho sério, que mexe com a espiritualidade, tem que ter um compromisso, tem que ter uma dedicação. Né? Você pega o sacerdócio de Candomblé, por exemplo, né? Você conhece, vê como é sério o trabalho. Tá? E da apometria também não é diferente. Né? O teu trabalho é muito sério. Você se empenha, se dedica, estuda, está sempre se atualizando. E o Monroe, sendo uma extensão do teu trabalho, não pode ser diferente. Né? E outra, por isso que a gente é exigente mesmo, tá? Tem poucos facilitadores, mas eles têm qualidade. Né? E também tem poucos facilitadores, porque, na verdade, as pessoas que foram desistindo ao longo do caminho. Né? Não foi a gente que foi cortando. Foi a própria espiritualidade, o Shiva faz muito isso. Né? As pessoas foram vendo, muitas pessoas foi muito legal, porque muitas pessoas chegaram para a gente e falaram, olha, vocês tinham razão, não é o que eu imaginava. Eu vou ter que estudar muito mais ainda para poder fazer a coisa como deve ser feita. Né? E a gente agradeceu muito. Tá? Então é importante dizer que os facilitadores que hoje estão ministrando o curso, no mínimo, mas no mínimo, estudaram pelo menos 4 anos. Tá? Porque você pega 2 anos obrigatórios de trabalhar como terapeuta, porque a gente não quer teórico, a gente quer pessoas que saibam o que estão fazendo. E mais os outros anos de estudo. Você pega hoje, para você estudar cura quântica, para estudar Orixá Reiki, para estudar o Melk, tá? Que é o mínimo, né? E mais o Onron. Não tem como fazer assim a toque de caixa. Né? Mesmo que a pessoa faça o cura quântica num mês e o Orixá no outro mês,
ela leva muito tempo para entender o processo, para absorver aquilo, né? E a hora que ela vai trabalhar com aquilo, é a hora que vem as dúvidas, é a hora que começa a vir aquele monte de coisa. Então, os facilitadores precisam ter no mínimo, todos eles, eu garanto, todos eles têm no mínimo 4 anos. Todos os facilitadores, na verdade, têm muito mais do que isso. Eles já vêm estudando há muito mais tempo. Tá? Agora, a parte mais complicada não é nem ser aprovado. Na verdade, o complicado não, né? O que exige mais é você se manter facilitador. Tá? Porque os facilitadores são constantemente cobrados, monitorados, tá? E vira e mexe tem auditoria lá de cima, para verificar o gradiente de frequência, o gradiente energético, o gradiente de luz, o gradiente de um monte de coisa, né? E principalmente para verificar se o facilitador está mantendo o reto pensar, o reto viver, conduta ética, caráter, né? Agindo corretamente. Porque o facilitador é uma extensão do trabalho do Rodrigo. O facilitador fala em nome do Estarré, fala em nome de uma ordem Santa Esmeralda, fala em nome de um estelar, né? A gente, no método ROM, está representando tudo isso. Está representando a rometria. Tem um peso enorme, né? Muito. Falar nesses nomes, né? Que realmente não... Né? A gente tem consciência dessa responsabilidade, né? Do quão sério é trazer e carregar essa chancela da rometria, né? Por isso que a gente é bem cauteloso nisso, né? A gente dá cada passo com muita consciência, né? Então, realmente é uma... Porque o nosso próprio ancoramento, tá, também exige muito da gente, né? Não é só... Tudo bem, o Shiva monitora, mas ele tem mais o que fazer de ficar olhando para a gente o tempo todo, tá? Ele só entra em ação quando é necessário, quando tem lá um pedido de auditoria, quando ele acha que tem alguma coisa que não está correndo de acordo. Na verdade, quem cobra a gente é o nosso ancoramento, porque eles não querem também se desligar desse trabalho da Ordem Santa Esmeralda, né? É que as pessoas têm que entender que existe uma hierarquia. Então, quando você está dentro da rometria, você está dentro de um trono espiritual. A rometria é um trono da Ordem Santa Esmeralda. Então, há uma cadeia de comando. Quando as pessoas agem de forma indevida, egóica, etc., 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 a própria hierarquia vai dando chance até que corta a pessoa, tá? Isso acontece em todos os níveis. É que nem você trabalhar numa empresa, chega uma hora que não dá mais, você está fora do quadro da empresa. Então, todas as pessoas que foram desligadas da rometria, sejam alunos meus, ou do método ROM, ou como facilitadores, eles não fazem mais parte do quadro rometria. Foram cortados de cima por ordem do Shiva, ou por minha ordem também. Então, o que acaba acontecendo? O ancoramento e toda a hierarquia, ela representa uma extensão dos mestres da rometria e da Ordem Santa Esmeralda, comando Astra, comando temporal, etc., etc., na medida que existe gradiente de confiabilidade. Quando a pessoa perde o gradiente de confiabilidade perante a hierarquia espiritual, automaticamente ela é afastada e o seu ancoramento é recolhido. É automático. Entende? Por quê? Tudo é frequência. Hoje, no vídeo que eu fiz em espanhol, eu explicava a questão da frequência. Quando uma pessoa está numa frequência harmônica, ela, pela lei da atração, vai atrair entidades e pessoas harmônicas na sua vida. Quando a pessoa se encontra numa frequência desarmônica, ela naturalmente vai atrair para seu campo eletromagnético obsessores, zombeteiros e entidades desarmônicas. E hoje o que mais existe são os zombeteiros. Então, por isso tem tanta pessoa falando besteira em nome da Santa Esmeralda, disso, de aquilo. Isso, o que existirá atrás? Nenhuma base. O que existe é ego, vaidade, tentando extorquir dinheiro das pessoas. Os zombeteiros. E isso as pessoas têm uma dificuldade de entender. Por isso que o candomblé é tão rigoroso. Você vê lá, o Luiz Efraim, todos os processos que eles têm lá dentro, é de uma rigorosidade para evitar que as energias negativas se infiltrem nos próprios filhos de santo deles. E isso é cobrado.
Aí entram todas as obrigações, os trabalhos de limpeza, os banhos, os ebós, que eles têm que fazer periodicamente. E os terapeutas não fazem isso. A maior parte das pessoas que dá curso por aí não se cuida. Enquanto estiver entrando dinheiro, foda-se. E essa conduta não serve para nós. Porque a gente tem que estar se limpando, gastando, que não é barato se limpar, além de banho de erva, cachoeira, etc. Fazer ebó, bori, todo ano, é caro. E é uma coisa que eles cobram da gente, cobram de vocês, cobram de mim, cobram de todas as pessoas que estão se propondo a ensinar. Porque a gente pega a carga, né? Não tem como. Isso é a disciplina, né, Rodrigo? É. A gente precisa ter essa disciplina com a gente mesmo, né? Como que a gente vai passar isso adiante, seja para os alunos ou seja para os clientes, se a gente não tiver isso com a gente mesmo, né? Fica impossível. Então, essa disciplina de limpeza, esse cuidado com a energia, cuidado com o ambiente, né? A estrutura energética do próprio curso, tudo é muito bem trabalhado e foi feito, né? É um aprendizado aí de vários anos, né? Então, quando a gente recebe os alunos, né? Tem toda uma estrutura energética que foi construída e que é construída especialmente para a gente poder justamente receber esses alunos. E a gente sabe que as pessoas que estão vindo, né, depois desses 2 anos, mais ou menos, que você tem feito live, né, as pessoas estão chegando com muita informação. Né? E, ao mesmo tempo, também com muito mais carga, porque quando você abre informação através da live, você acorda o quadro do gestor, você acorda certos contratos, coisas que a pessoa nem sabia que tinha, mas através das lives, através do seu trabalho, começa a despertar. Então, muitas vezes, quando a pessoa chega no curso, ela chega com aquela carga emocional, né? Aquela ansiedade, porque acha muitas vezes que na arometria ela vai achar todas as soluções para a sua vida, mas ela traz também aquele quadro, né, de miasmas, os tutores, estão todos acordados, porque a informação já veio à tona. Né? Esse é um aspecto que a gente tem que estar sempre atento, porque quando você abre informação através das suas lives, de tudo que você traz, né, obviamente você está acordando a pessoa, você está despertando a consciência dela, mas você está despertando também todo o quadro obsessor que estava ali meio adormecido, né? Mas que foi acordado porque a pessoa está sendo obrigada a se mexer, né? Por toda essa movimentação energética e consciencial que você faz, está despertando. Então, a gente vê as pessoas com mais bagagem, mas também com mais encrenca, né? Tudo despertando ao mesmo tempo, né? É que uma coisa puxa a outra, né? Primeiro que a gente está num momento complicado planetário, que já traz isso, né? O próprio momento planetário faz com que a própria equipe de cada um tente se mexer para poder sair daqui. Só que não consegue sair daqui se o camarada que tá encarnado aqui não se mexer. Então as equipes já movimentam o cara para ele se mexer, né? E isso já vai acordando um monte de coisa. Tem um aspecto que Exato. Tem um aspecto que eu comentei hoje no vídeo em espanhol, que é bom até compartilhar aqui para as pessoas entenderem. Com toda a informação que a gente tem na internet, Twitter, etc., etc., principalmente as fake news, muitas pessoas falando num conflito nuclear da Rússia, a China contra os Estados Unidos, aquela coisa toda. Então vamos ser bem direto. Da mesma forma que muitos humanos estão se cagando de medo de morrer numa guerra nuclear, imagina os obsessores dessas pessoas e os quiumbas no umbral. Eles também estão se borrando de medo de uma guerra nuclear do fim do mundo. Então, o entrelaçamento quântico, cognitivo, das nossas emoções, vou morrer numa guerra nuclear, é transferido automaticamente para toda a nossa linha de ancestralidade que está no astral e no umbral. Por isso que está fervendo de zombeteiro e de entidade desesperada pedindo ajuda. Então, o quadro obsessor nosso aumentou muito com essa porra da pandemia. Da pandemia para cá, vocês repararam o que as pessoas estão carregadas?
Parece que está fervendo o umbral, sabe? Quando colocou óleo fervendo lá, e os bichos estão desesperados. Porque o cara que está no umbral, ele não sabe que está morto. Mas as fake news aqui chegam lá também, distorcidas, mas chegam. Então o pessoal no umbral está apavorado. E isso faz o efeito correspondente em nosso campo eletromagnético, aumentando o nosso índice de obsessores e aumentando o nosso desespero. Nosso desespero vem por tabela pelo desespero dos obsessores. Por isso que está tão pesado para os terapeutas limpar e colocar as pessoas em dia. Né? Eu me toquei disso, Rodrigo, acho que era o ano passado, eu estava atendendo muitos médicos, e aí eu comecei a entender, eu comecei a ver que aumentou muito o quadro obsessor dos médicos, mais dos médicos do que de outro outra profissão, é. E aí, num curso, eu não sei se foi no Consciência Quântica, no método MPC, acho que foi no MPC. Eu estava dando aula, tinha médicos lá, e aí que caiu a ficha. O que estava acontecendo? Esse ano nem tanto. O ano passado estava acontecendo muito. Por causa da pandemia, as pessoas iam para o hospital quase sem sintoma, eram internados, né? Iam para a intubação, morria. Então, o que acontecia? Os caras não sabiam que tinham morrido e estavam putos, e ficavam cobrando os médicos. Certo. Entendeu? Porque eles não tinham essa noção. Aí eles ficavam em cima do médico. Ô, doutor, você não vai me curar? Ô, doutor, você não vai... O que eu estou fazendo aqui ainda? Né? Então, isso aumentou absurdamente o quadro obsessor dos médicos. Tá? Isso seria assim, por acaso. Por acaso. Esse ano está super tranquilo, até porque quase não morre mais, mas mudou, sabe? Até também pelo trabalho que a gente fez e tudo, e etc. Mas foi muito interessante o ano passado, que eu percebi isso, foi durante o ano inteiro, que estava aumentando. Aí depois que eu me toquei, que eu entendi o porquê das coisas. Que coisa, né? Olha. Não está fácil para ninguém. E isso reforça mais a responsabilidade que a gente tem que ter perante as pessoas que nos procuram, não só a nível de aula, mas a nível de terapia, a nível de orientação. Né? Então, tá difícil. Por exemplo, esses dias reencontrei uma amiga que eu não via há muitos anos. E ela é terapeuta e não tem vontade de atender, mas precisa atender. Então, aí eu estava vendo assim, muitas pessoas estão tão cansadas da vida, tão desgastadas, que elas estão com a baixa frequência. E a baixa frequência se associa também à questão nutricional. Quando a gente tem um excedente de glicação, come muita porcaria, muita farinha, coisas que dão pico glicêmico, a gente tem deficiência de energia. Então, muitas pessoas que são terapeutas que estão reclamando recentemente de falta de energia, é porque a parte nutricional é deficitária e se baseia em farinha, farofa, farinha, essas coisas. Isso tira energia por causa do vetor inflamatório que o açúcar gera na gente. Então, essa é uma das questões que eu venho falando há muito tempo nos meus cursos, que a gente tem que cuidar com isso. Porque se você está sem vitalidade e tua alimentação ainda não te ajuda, depois de 4, 5 clientes, tu não aguenta mais, aí você pega a carga, porque o teu campo eletromagnético está enfraquecido. Então, você fica mais vulnerável a pegar carga de cliente do que se você tivesse com um campo forte, né? E aí entra a parte da medicina, entra a parte da medicina integrativa, da saúde, nutricional, tudo isso. Então, muitas vezes as pessoas esquecem e jogam a culpa à espiritualidade. Não. O nosso campo áurico depende da alimentação e da nossa postura. Então, se ele está enfraquecido, eu tenho que descobrir por que ele enfraqueceu. Se é uma deficiência de suplementação, alimentação, ou uma questão emocional. Entende? Porque muitas pessoas perderam muitas pessoas com a pandemia, muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão vendo o efeito da economia, do fica em casa, a merda que deu tudo para todo mundo. Então, conclusão, as pessoas estão num processo depressivo, tá? E isso afeta o seu campo eletromagnético. Então, existe um princípio da física quântica. Como que você quer dar para alguém se você não tem algo?
Como que você quer fazer terapia, ajudar alguém se você está mal, se você está doente? E isso as pessoas não querem ouvir. Muita gente acha que fazer terapia é resgatar karma. Nem fodendo. Besteira isso. Entende? Então a gente tem a responsabilidade de entender que quando a gente atende alguém, existe uma troca de energia. Independente de você estar ancorado ou não, existe uma transferência energética entre o terapeuta e o paciente. E entre o paciente e o terapeuta também, a energia vai e volta. Então, se você não tiver em equilíbrio emocional e energético, a situação não funciona direito, né? Foi legal você mencionar isso, Rodrigo, porque depois do simpósio, né, de setembro do ano passado, é até legal dar esse testemunho para você, né, porque foi muito importante, né, para mim particularmente, tantas mudanças que aconteceram depois do simpósio, né, muitas descobertas mesmo de saúde, muitos estudos novos, né. Então, a minha equipe espiritual me fez passar por várias transformações mesmo, né? Eu fui atrás da Cláudia Klein, da doutora Cláudia, da Fernanda, né? E aí foram vários meses de muita mudança, né? E a minha equipe começou a me passar, né, uma intuição que é a seguinte: você precisa melhorar a saúde, né? Não só pelo processo, pelo trabalho terapêutico, né, como ser humano, mas porque você precisa se preparar para a sua morte. Por quê? Quanto melhor você estiver de saúde, mais fácil é o desligamento dos corpos astrais da questão planetária. Porque se a gente morre com câncer, com Alzheimer, com doenças degenerativas, a tua alma fica mais apegada ou demora mais tempo para ser tratada. Fica grudada, né? Não é mais apegada. Ela demora mais tempo para ser desligada do planeta. Então, se o teu físico estiver melhor, significa que teus níveis astrais também estão saudáveis. E esse desligamento acontece de uma maneira mais fácil. Então, a mensagem que eu fui recebendo nesse período prepare-se para ter os próximos anos. Eu não sei quando é que eu vou morrer, eu não quero nem saber, mas se prepare para ter os próximos anos com o corpo mais forte que você puder ter e mais saudável que você puder ter. Até para se preparar para as próximas etapas planetárias. Né? Então, o simpósio de medicina integrativa foi muito importante. Eu sei que não só para mim, né, para o Marcelo e para várias pessoas que eu conheci também, tanto alunos como amigos, que passaram por várias transformações de consciência mesmo a respeito da própria saúde. Então, está sendo ainda muito importante toda essa transformação que tem esse foco, né, da gente olhar para o futuro para que a gente esteja forte, não só fisicamente aqui, mas que essa força se transfira para os nossos níveis astrais também. Né? Então, aí que eu fui entender no corpo tudo que você estava já batendo há muito tempo. Né? A questão da força, da flexibilidade, de estar bem com você mesmo. Foi realmente um aprendizado, está sendo ainda muito importante. E eu tenho procurado passar isso também para os clientes, né? É bom lembrar, né? Estou falando que o nosso áudio está baixo, mas estamos sem microfone. É bom lembrar que a energia, né? A energia energética, vamos falar assim, a energia espiritual, sai do corpo físico. Então, você tem que ter um corpo físico saudável para você ter energia, para você aguentar o tranco, né? É outra exigência que a gente tem com os facilitadores, né? Isso é uma coisa que eu bato bastante no curso de treinamento. Ensino um monte de coisa, o que tira energia, o que dá energia, justamente para que eles mantenham a energia de todo mundo lá em cima, né? Para poder aguentar o tranco, porque senão não aguenta. Não tem como. São 10 horas por dia falando. As pessoas não têm noção que é ficar um dia inteiro em pé,
falando para lá e para cá, porque o que acontece? As pessoas estão olhando para você, elas estão indiretamente ansiosas e como um vampiro ali, puxando energia. Então, a drenagem de energia que a gente sofre ao dar um curso é muito maior do que as pessoas pensam. É bem maior. Sem contar com o quadro obsessor que está fazendo igual, né? Exato. E com a equipe dos alunos que está fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. É. Então... Tem o pessoal aqui perguntando, Rodrigo, eu acho que eles não conhecem ainda o método ROM, estão meio perdidos. Só falando rápido do método ROM, o método ROM, gente, é um curso criado pelo Rodrigo lá na 99, alguma coisa assim, por aí, que era justamente, né, para servir de escadinha, servir de cursinho, como se fosse cursinho para entrar na faculdade, né, para os cursos dele, porque, como ele disse, tem termos que ele usa e ele acha que todo mundo sabe, né? Então, termos como corpo criogênico, ordem Santa Esmeralda, ordem Melquisedeque, Voronandek, mônadas, supramônada, eu sou, enfim, que para a gente hoje é do dia a dia, mas para quem está chegando não é do dia a dia, né? Então, ele autorizou alguns alunos a criarem um cursinho, darem um cursinho para ensinar essas coisas básicas, né? O que aconteceu é que, lógico, cada um foi desenvolvendo o curso como entendia, né? Ou como queria, né? De acordo com as suas questões pessoais ou de acordo com aquilo que achava que era. E aí, cada um foi para um lado, né? E tudo em nome do Onron, que na época era Reiki Onron ainda, né? E aí isso criou o quê? Acabou pulverizando a energia, né? E trouxe lá algumas questões. Então, lá em 2016, aproximadamente, o Rodrigo chegou para a gente e falou: estou de saco cheio, não quero mais saber, muita encrenca, muita confusão, vou parar com isso, né? E aí eu falei: não, faz isso não. O método ROM é importantíssimo para despertar as pessoas, para ajudar, para dar um chão, né? Para trazer uma sustentação. Não, mas dá muito trabalho, etc. Beleza. A gente se encontrou e mostrei para ele como que era o meu curso, né? E o que era o método, porque ele já fazia tempo que ele não tinha contato com o método ROM. E a partir daí a gente começou a usar o meu curso como padrão, e aí começamos a padronizar todo o método ROM, né? E aí veio uma mudança grande no método ROM, parou tudo, desqualificou todo mundo, e aí a gente estruturou o método ROM, né? Tanto que um livro novo, né? Um livro de 400 páginas, é isso? 400 páginas. O livro anterior tinha metade do conteúdo, né? Criamos o livro novo, criamos uma padronização. E aí começamos a treinar os facilitadores que estavam se candidatando, né? As pessoas estavam se candidatando. Alguns viraram facilitadores, outros acharam que tinha que estudar mais e estão ainda se preparando, tá? Então, de lá para cá, com a padronização do método ROM, todo mundo, né, todos os facilitadores hoje têm o mesmo foco, têm o mesmo objetivo, têm o mesmo direcionamento, tá? Todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo está dentro da mesma egrégora. E isso fez com que o método ROM ficasse cada vez mais forte. E hoje ele tem uma egrégora muito forte, tá? E isso está ajudando absurdamente, né, muita gente. Assim, às vezes eu falo que eu dou mais aula para a equipe espiritual do que para o aluno que está ali fisicamente, né? Porque às vezes o aluno está fisicamente porque a equipe jogou ele lá e ele mesmo não sabe o que está fazendo. Mas teve uma modificação absurda de alunos físicos e alunos extrafísicos também. Tanto que o próprio Rodrigo, né, pode falar aí, que ele percebeu uma alteração muito forte, alteração não, né, um resultado muito forte naqueles trabalhos do Iaberim, né, das ondas do Iaberim, e o Rodrigo ficou surpreso de ver alunos do método ROM, né, tendo eu não sei qual foi o termo que você usou, mas assim, tendo um aproveitamento, né, acima do esperado. Né? Muitas pessoas do método ROM entraram na energia das
das 7 ondas do Iaberim, para mim é surpresa, porque eu não achava que eles iam conseguir. Por isso, por causa dessa padronização, porque antes cada um falava uma coisa, agora não, agora todo mundo fala a mesma coisa, né? Então o Onron, ele funciona até hoje, tá? Como a entrada para a rometria, tá? Porque ele é parte da rometria. É o único curso da rometria que é dado por facilitadores e não pelo Rodrigo, tá? Mas ele ajuda, aliás, é o único também, né, que prepara os alunos para os cursos do Rodrigo. Energeticamente. Em todos os aspectos. Tá? Porque ele faz parte da mesma egrégora, né? Fala a mesma linguagem, entendeu? Então, o método Onron, ele existe hoje para isso. Quando a pessoa vem para o método Onron primeiro e depois vai para os cursos da geometria, seja por Aquante, por Orixá, por onde ele achar que ele já entende melhor. Ele já vai sabendo, né, o que é uma hierarquia, o que é um Voronandek, o que é uma mônada, supramônada, o que é um corpo biogênico, enfim. Ele já não fica tão boiando tanto, né, por conta de termos que para nós é do dia a dia. Tá? Agora, o que acontece também, e é bem incompreensível, é que a pessoa vai para o Rodrigo primeiro, fica completamente perdido, né? E aí acaba vindo para o método Onron para entender a rometria. Né? O que é bem compreensível, tá? Porque, lógico, a pessoa vai querer ir com o criador do negócio, né? Por que eu vou no método Onron se eu posso ir direto para o Rodrigo? Pode. Mas é que o objetivo aqui da criação do método Onron é justamente passar essa base, né? E não é só para a cura quântica, é para o Orixá Reiki e é para todas as leituras, basicamente, para todos os livros atuais do Rodrigo. Tá? Então, vale a pena. Você não vai perder seu tempo, você não vai... Até porque, o Rodrigo falou mesmo, a gente acaba no método Onron explicando mais coisas, muitas vezes, né, do que na própria cura quântica. E como são turmas menores, dá para a gente parar, explicar, dá para a gente ter um contato diferente. Né? Nas turmas do Rodrigo não dá, né, Rodrigo? 100 e poucas pessoas. Né? Fica difícil. E quanto mais atenção eu dou, mais as coisas eu respondo, mais tarde a gente termina, né? Tem problema. Lógico. Imagina responder dúvida de 120. Então. Né? Agora, se você responder dúvida de 20, 15, 30, é diferente. Tá? É diferente. Tá? Então, entendam uma coisa. O método Onron vai te ajudar a responder muitas das suas perguntas. Tá? E podem ficar tranquilos, todos os facilitadores que estão autorizados, que são autorizados a dar o método Onron, têm a qualidade que precisa ter para dar, não só para dar o curso para você, mas principalmente para sintonizar você. Que é uma outra coisa de uma responsabilidade gigantesca, né, Rodrigo? Você sintonizar o mundo. Sintonização é uma coisa complicada, porque ela envolve o facilitador, a hierarquia dele e a recepção da pessoa frente ao processo. Entende? Então, dentro da rometria existe uma característica muito forte que a gente não coloca a mão no obi, que é a coroa da cabeça, só o cardíaco, justamente para respeitar o ângulo do Odu, dos orixás da cabeça da pessoa, para não alterar esse padrão que vem de nascença. Então, esse é um cuidado que eu sempre tive, e no método Onron a gente faz questão de garantir que isso não seja alterado, para gerar para a pessoa um despertar cognitivo mediúnico e sensorial natural, pela própria aproximação das entidades, e não uma coisa forçada, como muitas pessoas falam. Quando você coloca a mão na cabeça da pessoa, a pessoa está receptiva. E se você pegar qualquer pessoa que esteja com problemas pessoais, sabe, mal, ela acaba transferindo essa energia que não é legal para o Odu da pessoa, podendo alterar o ângulo do Antakarana. E essa alteração gera conflitos, dor de cabeça, tontura e pode gerar outros probleminhas mais sérios aí também.
tá? Como já aconteceu muitas vezes. Então, no método On-ROM e na rometria, a gente tem muito cuidado para fazer uma sintonização dentro de um padrão de energia qualificado, sem alterar o Udu da pessoa. E um aspecto importante, Rodrigo, que é justamente essa etapa, né, que a pessoa passa pelo On-ROM, essa sintonização que é feita no On-ROM, ela já prepara a pessoa para os seus estudos futuros, para as suas conexões estelares, né? Então fica muito mais fácil quando a pessoa chega na cura quântica, ela vai se conectar com as suas equipes estelares de uma maneira mais suave, né? Porque ela já foi conectada no On-ROM às equipes terrestres, né? Então, o On-ROM, ele faz essa alavanca para o aluno começar a se trabalhar, começar a se auto-aplicar. Porque no On-ROM a gente tem símbolos da cura quântica estelar, do Orixá Reiki, e vários mecanismos, ferramentas, para a pessoa começar a se cuidar, começar a se auto-aplicar. Então, quando ela passa por essa etapa, né, quando ela vai na cura quântica, parece que tudo se encaixa de uma maneira mais suave, né? A pessoa não tem catarse, não tem nem tantas dúvidas, e ela se sente mais em casa, que é isso que muitos alunos falam. Quando chegam na cura quântica, o pessoal fala, nossa, eu me sinto em casa, né? Não tem aquele choque de informação, né? Aquele choque consciencial, nem energético. A pessoa fala, nossa, encontrei meu lugar. Então, me sinto como se estivesse em casa. Interessante, né? Então, é muito bacana isso, né? Porque o que a gente compreende, né? Com esse histórico de vários alunos aí ao longo dos anos, né? Que a gente vai perguntando para as pessoas de onde você vem, o que você busca, né? Tem uma coisa que você falou no vídeo de ontem, né? O vídeo que foi para a plataforma, que é muito interessante, né? O que a pessoa está buscando, né? O que ela quer encontrar, né? E a gente vê as pessoas chegando com muita expectativa, né? Expectativa de cura. Às vezes elas querem muito ajudar alguém que está doente, um familiar doente, ou acha que tem a obrigação de ajudar os outros. Então, as pessoas vêm carregadas de expectativa, né? Ou hologramas, como a gente fala, né? Porque muitas expectativas, elas vêm carregadas de crenças e dogmas religiosos, né? Verdade, é. Então, esse momento da gente quebrar um pouco dessa expectativa, quebrar esses castelos um pouco e começar a fazer a pessoa entender a importância dela com a sua própria hierarquia, com a sua consciência superior, né? E sair um pouco do externo, que é essa expectativa de ajudar os outros, de resolver o problema de A, B ou C, ou de pagar alguma culpa que ela acha que tem. E tudo isso são ilusões, né, que foram implantadas, que na verdade têm um propósito, fazer com que a pessoa busque respostas na espiritualidade, mas por outro lado está carregado de holograma, né, de coisas que a pessoa ainda vai ter que ajustar, vai ter que lutar, vai ter que compreender, e tudo isso tem o seu tempo, né, Rodrigo? Então, cada etapa que a gente vai passando de aprendizado depende dessa determinação, dessa disciplina, que é o processo de se auto-aplicar, de se trabalhar. E, né, infelizmente, a gente vê também muitas pessoas que vão para o curso só para obter uma sintonização, seja no método On, achando que é alguma coisa, né, sei lá, vai vir um raio e vai mudar tudo, né? E tudo vai ser resolvido. Tudo vai ser resolvido, ou simplesmente vão para a cura quântica para serem sintonizadas, achando que vão ganhar um chip para a nave dos terrestres. E não é isso, né? É o começo de um processo de autoconhecimento, de busca por essa consciência ampliada. Então, é tudo um processo, né? É isso que eu gosto de explicar para as pessoas. Que bom que as pessoas estão buscando, né?
Então, cada dia é um passo, cada dia é uma nova descoberta. Então, esse trabalho é maravilhoso, porque ele não tem fim, né? Na hora que você começa a se trabalhar, começa a entender o trabalho das hierarquias, do ancoramento, né? E você se compromete com isso, não tem mais volta, né? Não tem aquela. Não é um processo único, de um único dia. Ai, sintonizou e acabou. Não, né? É só o começo, né? Tem uma coisa bem interessante, né? Que a Eliana estava conversando esses dias. No método ON, a gente explica que o aluno na sintonização, ele e a equipe dele são ajustados, né? São conectados ou sintonizados na sintonia do eu sou. E que na cura quântica, esse processo é feito na sintonia da mônada, da supramônada das pessoas. Né? E aí a gente estava, não sei porque a gente estava conversando sobre isso, né? Que tem aluno que acha que conectou, então, nossa, conectei. Mas e aí, né? Então, na verdade, ok, conecta, ajusta todo mundo ali. Só que é justamente a partir dali é a tua conduta, né? É a conduta do próprio aluno. É o mesmo que você batalhar para arrumar um emprego, né? Seja, sei lá, um emprego, concurso público, uma empresa super legal, que você estudou, batalhou, conseguiu um emprego. Se você chegar lá e sentar na cadeira, colocar os pés na mesa e ficar tomando suco e não fizer nada, o que vai acontecer com você? Você vai ser mandado embora. Exato. Né? Então, ser conectado, na verdade, não é o final da história. É o início. É o início de tudo, é onde começa tudo. E aí onde começa a maior cobrança do gradiente de responsabilidade ou confiabilidade. É justamente aí. Claro. E a gente percebe, Rodrigo, que o quanto, né, essa etapa mexe com as pessoas, né? Porque quando a pessoa é sintonizada, seja no método ON, na cura quântica, as equipes começam a trabalhar, né? É o que você mesmo já falou, já começa a liberar contratos, toda aquela primeira camada de sujeira, aquilo que pode ser eliminado, a equipe já começa a trabalhar, né? Então, isso vai mexendo energeticamente de uma forma profunda, né? E às vezes as pessoas não estão preparadas para a consequência que é essa mudança, né? Então, às vezes a gente se depara justamente com essa responsabilidade, né? Olha, você está assumindo uma nova etapa. O que você quer fazer com esse conhecimento que você adquiriu e com essa equipe espiritual que te acompanha e que está também comprometida com a tua ascensão, né? Então, todo esse trabalho mexe muito. E não é todo mundo que está, assim, disposto a assumir essa responsabilidade. Por isso que muitas pessoas, às vezes, até falam, olha, isso não é muito para mim, eu não estou ainda nesse momento de vida. Então, muita gente se retrai ou, né, deixa o livro de lado, fica, né, não quer muito ir adiante, né? Mas, certamente, todos os que estão nessa busca, né, que a gente vê os comentários das pessoas que fizeram o ROM e que tiveram essa maturação e que foram para a cura quântica, são, na sua maioria, as pessoas que continuaram o processo. E é muito gostoso, muito legal a gente, quando vai nos seus cursos, encontrar pessoas que estão firmes, né, nos estudos, que estão ali realmente se desenvolvendo, com a mediunidade, né, aflorada, com a sua intuição né, mais aberta. Então, é muito legal isso, né? A gente encontra em cada curso o pessoal realmente que foi adiante, né? Porque talvez, né, isso eu estou supondo, não tenha passado tanto por esse choque consciencial, mas foi sendo amadurecida, foi amadurecendo, né, esse trabalho interno. Então, é o que eu
talvez tenha o que eu imagino, o que eu entendo desse processo, né? Mas, obviamente, cada um tem o seu caminho, e tá tudo certo, né? Se a pessoa vai direto para a cura quântica, tá ótimo também, Ótimo. tá tudo perfeito. Claro. Cada um tem o seu momento e a sua história para trilhar, né? É bem... Até porque, né, é legal comentar que, bem que eu parei de medir, mas a sintonização no método ROM começava, né, em torno de 300 mil anos, aproximadamente, por aí. Na cura quântica, começa em 2 milhões. Né? Não sei se ainda é assim, né, Rodrigo? Depende muito do curso, varia do curso e da egrégora das pessoas. Né? Então, gente, para vocês terem uma ideia, né? Basicamente, antigamente, pelo menos, na radiestesia, se dizia que uma pessoa saudável, né, ou emitia cerca de 6 mil, 5,5, 6 mil anos, vai, saudável. Né? Atualmente isso mudou, né? A 8 mil, alguma coisa assim. E seja, mesmo 6 mil, 8 mil, ou que fosse 10 mil, né, que você vibra no teu dia a dia, imagina receber num dia, né, uma energia 30 vezes maior, né, de 300 mil angstroms, ou de 2 milhões de angstroms, né, lá na cura quântica, porque no método ROM, quem sintoniza são as equipes, né, de cada facilitador, conectadas direto com a Ordem Santa Esmeralda. Lá na rometria, lá na cura quântica, no orixá, né, onde for, quem está fazendo isso é o Shiva ou o Starré. Tá? Então, o rojão é maior, né, Rodrigo? O gradiente de energia é bem maior, bem grande. Mas, bom, as pessoas que passam pelo processo sentem, né? Tanto que, antigamente, nos primeiros orixá reiki, quase todo mundo incorporava. Porque eu fazia um Yavit no chão para a pessoa. Aí eu parei, porque senão todo mundo, imagina com 100 alunos, todo mundo incorporado. Não dá, né? Aí eu dei uma segurada, pedi para o pessoal não liberar. Porra. Os primeiros cursos, eu tinha mais gente, mais tempo de iniciação com gente incorporada que curso. É uma loucura. Né? O primeiro orixá que tinha 15 alunos. Fiz o curso em sábado e domingo normal. Comecei a iniciação às 4 da tarde, foi até 2 da madrugada da segunda, porque o pessoal não parava de incorporar. Mas você também comentou que nessas novas turmas, acho que era do orixá mesmo, não era do cura quântica, não, que também as informações eram bem maiores, né? Sim, sim. Aumentou, porque na verdade eu nivelei por cima o curso orixá reiki, por causa da fundamentação do candomblé. Eu transferi muita coisa do candomblé para o orixá reiki, para preparar as pessoas para, basicamente, tirar os dogmas, né? Porque o pessoal tem muito dogma, muito medo da linha de esquerda, de Exu, Pombagira, não entende o que é o orixá Egum, orixá Ekuru, orixá primordial. A pessoa tem uma confusão entre quais os tipos de orixá que existem. Uma das coisas, por exemplo, que é candomblé, não tem nada a ver com banda, é que as pessoas desconhecem o orixá Funfun. Orixá Funfun é o orixá que veste branco. São todos os orixás do espaço sideral que nunca encarnaram na Terra. Portanto, são extraterrestres. Comando estelar, comando ácia, comando temporal, aquela coisa toda. Só que no candomblé isso é claro. O que acontece? Muitos sacerdotes de candomblé, quando falam em extraterrestre, pensam naqueles grey verde, né? Da televisão. Então, não, o orixá não é isso. Ele fala, não tem nada a ver. Na verdade, porque existe um preconceito com base na massificação de ET. Né? Mas se você pegar o princípio primordial, Funfun, orixás que vestem branco, que nunca encarnaram na Terra, representa uma falange gigantesca que o candomblé acessa de seres do plano extradimensional, além da Terra. Tá? Que é o que a gente fala dentro da rometria, dentro do Voronandé, Melquisedeque, das hierarquias. Só que a gente dá uma nomenclatura e eles dão outra. Tu pega, por exemplo, o Batalá da vida, o Urumilá da vida. Tá? Tu pega os níveis que isso desdobra, né? Ou, por exemplo, Bará Kezan, Bará Lonan, que são todos Funfun e outros que eu não sei o nome. Então, o que acaba acontecendo? São hierarquias do comando estelar que coordenam os tronos da evolução na Terra.
desse trono na evolução da Terra que desdobra trono de Exu, de Pombagira, de Caboclo, Preto Velho, Cigano, Boiadeiro, etc, 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 que é ocupado na Terra pelos eguns desencarnados. Certo? Então, eu tive que atualizar o curso do Orixá Reiki para as pessoas terem esse entendimento, porque hoje é necessário entender isso. Né? Porque, como eu sempre explico, no Orixá Reiki, a gente não precisa ficar aplicando símbolo, a gente tem que entender o mecanismo do Orixá. Qual é a função primordial ou vetorial de um Xangô na nossa vida, de um Oxóssi na nossa vida, o que Yansan faz na nossa vida, a nível de conduta, postura. Então, eu fui obrigado a transferir muita fundamentação que o Efraim me passa, o Luiz me passa, para que o curso ficasse mais rico em detalhes e mais facilmente explicado. Como eu não tenho religião, sou ateu e não tenho dogmas, eu consigo explicar pela física quântica de uma forma muito mais clara a fundamentação de Orixá do que muitas pessoas do segmento, porque ela vem com a questão do dogma. Eu não tenho dogma. Entende? Então, isso facilita para as pessoas entenderem. E esse aspecto que é sensacional, né? Que você trouxe de uma maneira que acho que nenhuma outra linha tem, né? Que é essa noção do ancoramento como esse grande leque, né, de entidades e consciências que permeiam a nossa vida o tempo inteiro. Né? Não só no mundo terrestre, como nos outros desdobramentos da nossa alma. Então, isso que você conseguiu condensar dentro do ancoramento, né, da rometria, é simplesmente maravilhoso. E quando a gente começa a entender, né, essa interação de alma com esses níveis de consciência, com essas entidades, aí a coisa começa a acontecer. Né? A gente sai da questão dogmática, devocional, né? Dessa necessidade de adoração que as religiões trazem, para essa consciência de que nós estamos o tempo todo interagindo, né? E permeando essas consciências. Então, o ancoramento acaba fazendo parte da nossa vida, da nossa energia. Porque a nossa família espiritual é o ancoramento, né? Exato. Exato, isso é maravilhoso. Então, existe um outro aspecto que as pessoas têm que entender. Nós somos um ser multidimensional. Pegando pela física tradicional, pela tabela atualizada do Cura Quântica agora, o plano bariônico, a realidade bariônica é quase 5% do universo conhecido. Aproximadamente de 23% a 25% é a matéria escura, que supostamente são os corpos sutis, o plano astral etérico nas suas diferentes frequências. E cerca de 72%, mais ou menos, é energia escura, que ninguém sabe até hoje o que é. Que aí a gente coloca a mônada, supramônada, a fonte, que tudo é, etc, etc. Que são estruturas imateriais. Então, o que acontece? Se você analisar, cada um de nós, o nosso corpo físico, a nossa consciência, o nosso pedaço de carne aqui, é 5% do que você é. E os outros 95%? Aí entra os teus anjos da guarda, teus orixás, teus guias, teus amparadores, entra toda uma hierarquia que vive em outro plano dimensional não material. Quando você entende isso, e você permite que essa chamada ancoramento, essa hierarquia, faça parte da tua vida, é quando as frequências eletromagnéticas de um plano imaterial se aproximam do teu campo neural, porque você permitiu. É aí que vem aquela frase de Jesus, pede e te será dado. Então, quando você chama ancoramento, tu chama um anjo da guarda, um pena branca, um marabô, um Saint Germain, Hilarion, Guanin, não importa o nome da entidade, você está pedindo para que uma egrégora se aproxime do teu campo eletromagnético, então a tua vida muda. Porque essas energias vão te acompanhar na medida que você cria ressonância para elas. Por isso, a cobrança tão grande da hierarquia espiritual para nós, como facilitadores, como professores, reto viver, reta conduta, postura, para que a gente consiga apresentar para as pessoas, da melhor forma possível, o ensinamento com a verdade do coração, e não com a verdade do ego, que é bem diferente. Quando você fala de coração, a coisa flui. Quando você fala de ego,
todo mundo percebe, e teu trabalho cai rapidamente. É isso mesmo. Tem uma coisa que eu me toquei, Rodrigo, eu não sei se você também já percebeu. Eu estava conversando com o Efraim e com o Luiz, a gente estava jantando, e falando de um monte de coisa, né? Dando risada, batendo papo e tal. E aí a gente estava comentando, porque você sabe que o Luiz e o Efraim tiram um sarro quando a gente fala de acoplamento, né? Não sei se para vocês eles já falaram. Né? E não, acoplamento, imagina, isso é invenção aí de vocês, só vocês falando essas coisas, etc, etc, etc. Aí eu comecei a explicar algumas coisas, né? Eu comecei a conversar com eles, trocar informação, e me toquei de uma coisa muito interessante. Né? As pessoas veem espiritualidade, tá? Só como seres, só como almas. E aí que eu comecei a me tocar o seguinte, que o que a gente chama de espiritualidade na Rometria envolve seres e não só alma. Sim, exato. Porque o nosso ancoramento, ele é composto dos eguns, né, que estão lá, o Exu Egum, o cacique, o caboclo Egum, enfim, né, todas aquelas hierarquias, mas ele também é composto de seres que estão vivos. Sim. Não de seres que já viveram e morreram, né? E aí eu entendi... Não só de alma desencarnada. Não só de alma desencarnada. Né? Seres que estão lá em 5D, 7D, 7D, não sei, né? Aí que eu fui entender, né? Porque eu estava explicando e entendendo ao mesmo tempo. Justamente a diferença do que é uma incorporação para o que é um acoplamento. Porque um ser que é vivo, né? Um ser que é extraterrestre, mas está preso na Terra, e está vivo aqui, em corpo físico, em 6D, em 5D, não sei, ele usa uma tecnologia diferenciada para acoplar na gente para poder passar informação. Sim. Enquanto aquele que é alma, né, o Egum, se utiliza de outras ferramentas também tecnológicas, né, também para passar informação, que é o que a gente chama de incorporação ou de organização. A partir daí, pelo menos para mim, né, mudou tudo, porque eu comecei a enxergar outras coisas, né, e era uma coisa simples, né, ridícula que estava aí na frente, né. Então, não sei se com você também já aconteceu isso ou não, para você sempre foi claro. Tanto que uma vez com o Efraim ele me comentou sobre isso. E ele falou, afinal de contas, você acha que incorpora ou não incorpora? Eu falei, olha, eu não perco a consciência quando o Sahara, o Chico ou o Yasu não estão comigo, ou o próprio Yaberim. Eu falei, porque você é consciente. As pessoas, quando têm gradiente cognitivo, nunca perdem a consciência quando seus orixás acoplam ou incorporam. Então, a diferença é que existe uma incorporação na qual você é inconsciente e o orixá ou a entidade acopla a tua rede neural, e aquela que a gente chama de acoplamento, aquela incorporação onde ele permeia teu campo neural sem tirar a tua consciência, porque você já está lapidado e não interfere no processo. Tá? Então, para o candomblé, só existe incorporação. A diferença é que a gente divide entre incorporação e acoplamento porque você não perde a consciência. Então, o não perder a consciência depende da lapidação cognitiva do médium frente às suas entidades. Isso leva anos, né, para você chegar a um patamar na qual você consegue ficar consciente enquanto a entidade está falando na tua orelha. Né? Basicamente isso para tentar simplificar. O que é um saco, né? Você nunca sabe, pelo menos no começo, você não sabe se é você que está inventando ou você está recebendo alguma coisa. Exato, É complicado, no começo é bem complicado. Até porque existem entidades que não têm a ressonância nossa, não conseguem acoplar. Comigo aconteceu uma coisa muito engraçada, muitos anos atrás, acho que foi ano 96. Minha mãe estava viva, ela fazia treinamento de tarô, cabala, numerologia, essas coisas e tal. E ela tinha uma cliente aqui perto daqui, de Jandira, que sempre ia falar com ela tal, e ela incorporava. E um dia ela ligou para minha mãe, assim, tipo 8h30 da manhã, 9 da manhã, desesperada, porque havia uns 3 ETs na casa dela pedindo ajuda. ET, materializado.
e queriam falar comigo. Tá, e aí tal, o que eles querem comigo? Tal. E eu perguntei, mas por que eles não vêm aqui? A tua frequência é exclusiva do Star Head, da tua hierarquia. A gente não tem acesso a você. Eu falei, como assim? Por causa da padronização energética, entende? Aí eu tive que dar todo o suporte e tal. Aí eles que me falaram, não, tua energia é privada do Star Head, da tua hierarquia. A gente não tem acesso a você. Por mais que a gente tentou, a gente não chega perto de você e a tua hierarquia também não deixa a gente chegar perto. Então o recado veio por uma outra pessoa. Estou falando do ano 96. Então, na medida que a gente vai aprimorando nossa rede neural e vai trabalhando o nosso desenvolvimento pessoal, a nossa frequência ela abre para aquela hierarquia ressonante. Então, por isso que é difícil entrar um zombeteiro. O zombeteiro só entra quando o nosso ego, nossa vaidade, assume a frente do trabalho. Quando você trabalha com amor, com dedicação, dentro de uma proposta séria, uma proposta com responsabilidade, zombeteiro não tem lugar. O zombeteiro só aparece quando a gente quer ser mais do que é. Quando a gente quer provar para as pessoas que elas são menos do que a gente. É aí que a gente se ferra. Tá? Por isso que tem tanta gente que, ao longo da história mística, perdeu suas capacidades, perdeu tudo. Porque elas veem nas pessoas, na verdade, gente, um cifrão. Não vem outro ser humano. Elas veem só um cifrão para ganhar dinheiro. Entende? E, infelizmente, isso vem da separação do joio e do trigo. O número de pessoas que estavam aqui infiltradas como agentes de trabalho, agentes para ajudar, 90% praticamente já caiu. 90%, no planeta, não no Brasil, no planeta. Por causa do ego, da vaidade, dos hologramas, das ilusões, por aí vai. Tá? Então, a gente tem que estar sempre se policiando, sempre se policiando, para tentar fazer o melhor possível com a ajuda da hierarquia de cima. Tá? Por isso que eu falo, pô, gente, eu me limpo periodicamente, faço ebó, bori, sabe, vou para a cachoeira, montanha, evito lugar energeticamente pesado, justamente para me manter coerente. Senão a gente pira, total. E isso que eu nem moro em São Paulo. Imagina quem mora em São Paulo, que a energia está pesada. Então a gente tem que ter essa consciência que a situação no mundo não está legal. E a gente não pode facilitar. Um cara que eu achei muito legal quando eu ouvi isso, é que eu tentei achar esse vídeo e não consegui. O Gasparetto, pouco antes de morrer, ele falou exatamente isso. Tá? Ele assumiu e ele falou, olha, eu me perdi, né? Me perdi no dinheiro, me perdi nas drogas, na fama, no ego e tal, e perdi o Kalunga, né? Que na época foi o cara que levantou ele, né? Seria o Sahara equivalente a você, né? O Rushimama. E eu achei muito bonito da parte dele que ele passou essa informação. Né? Legal, falou isso, literalmente. Foi. Eu estou procurando esse vídeo, uma hora eu acho. Porque o que acontece? A nossa hierarquia, eu falo sempre isso no estudo, a nossa hierarquia pessoal é diretamente proporcional a gente. Né? Se a gente tem caráter, se a gente tem princípios, eles também têm. Se a gente não tem princípios, eles também não têm. Então, o que acontece? A gente tem uma conduta, né? Tem uma maneira de lidar, princípios. A gente segue por uma determinada estrada. Esses caras que têm princípios, conduta, ética, etc., caráter, estão ajudando a gente a fortalecer isso daí. A partir do momento que a gente começa a inflar, começa a se encher, começa a se atrair por dinheiro, se atrair por fama, todo mundo falando que você é o máximo, todo mundo falando que você é o cara que resolve, que faz, acontece, você começa a se perder nesse caminho. Sim. A tua equipe tem uma escolha. Ou ela fica com você e se perde junto, ou te abandona. Ou ela vai fora. Exato. E muitos deles estão há milhares de anos construindo essa energia e não vão arriscar perder porque você quer comprar um carro ou 2 ou 3 carros zero, porque você quer ter lá um monte de puxa-saco à sua volta. Eles não vão jogar fora tudo isso por causa do que você quer, né? Por causa do que você quer ser. Então, o que acontece? Eles saem fora. Quando eles saem fora, fica vaga, fica um buraco vazio. Exato. Aí é que vem o zombeteiro, né?
ocupar aquele espaço. Até porque aquele médium que dependia daquela entidade antiga precisa de uma entidade com ele para poder continuar aquele blá, 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 porque senão ele também perde a posição. Exato, é. Aí tem o casamento. O zombeteiro se fazendo daquela entidade, né? E o médium aceitando que o zombeteiro faça isso porque vai continuar fortalecendo o ego dele. Verdade, Não é. é? É, bem isso. Bem isso. É fogo, né? Mas infelizmente esse é o caminho, entende? Então, Existe é porque existe digamos assim, uma maneira das pessoas buscarem a espiritualidade que é através dessa devoção, né? Então as pessoas buscam essa identificação com as entidades, né? Ah, eu preciso saber quem é o comandante que está comigo, o mestre A, o mestre B, o Exu, o Pombagira, né? Então as pessoas buscam isso até como uma forma de adoração que é, vem das antigas religiões e de tudo isso que foi implantado na gente, que é, é que você precisa adorar alguma coisa para você servir àquele Deus. exato. Então, E, essa necessidade de identificar esses nomes é muito grande, sendo que a gente só vai se conectar com a nossa equipe espiritual quando a gente faz esse caminho de conexão e verticalização com o nosso eu sou, com a nossa consciência superior. E aí as almas afins, as consciências que fazem parte do nosso caminho, vão se manifestando, é, né? exato. Naturalmente. É, Então, a gente não precisa ter essa urgência, é, essa necessidade de nome, né? Porque isso é uma coisa humana. Tem entidades e energias que não precisam nem de nome, ou a gente nunca vai reconhecer, né? Nunca vai exato. saber o nome exato. É, e hoje virou uma febre, gente incorporando tudo que é coisa, né? É, E é tudo fake. Uma grande parte das incorporações que estão aí falando um monte de besteira, inclusive do cataclismo, apocalipse e tal, é fake. Porque uma coisa vocês têm que entender, gente, o que tiver que acontecer, vai acontecer, eles nunca vão avisar, para não criar pânico e alarde. Existe uma coisa que as pessoas esquecem. Existe um ditado humano que diz: vão-se os anéis, fica os dedos. Eu sempre falei o seguinte: vai-se o corpo, fica a alma. Ou seja, o que tiver que acontecer, vai acontecer e a gente vai se encontrar lá em cima. Acabou. Então, ele aqui não vai avisar quando o Herculano vai passar, o Nibiru, se vai ter terremoto, se vai ter ogiva nuclear, não. Não. Porque não é da hierarquia espiritual criar problema, e sim solucionar problema. Então, não adianta avisar as pessoas via mediúnica, porque não vai resolver nada. Entende? Então, vocês têm que parar de seguir nessa frequência que não traz nada de legal para a gente e focar numa coisa que eu aprendi com o mestre Elmore uma vez. Quando a gente acorda de manhã, tem que dizer para si próprio: hoje eu vou ser melhor do que ontem. Essa foi uma das primeiras coisas que o Elmore me falou quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Hoje eu serei melhor do que ontem. É um mantra, é um processo de vida, é uma postura de vida. O que tiver que acontecer, vai acontecer. A gente não pode mudar isso. Tá? Agora, o que a gente tem que entender é que a tua conduta, a tua postura, a tua ética é o que vai te colocar nos níveis supradimensionais do plano astral. É a tua conduta como ser humano, com você, com o próximo, com o que inclui os animais. Eu conheço muita gente que é do mundo místico esotérico, mas anda aos chutes com os animais. Isso também não é nem um pouco aprovado. A pessoa que ama animais ama o próximo. Agora, tem muito terapeuta, que eu já peguei uns aí, que fazendo merda com bicho. Então, a gente tem que entender uma questão. Qual é a tua postura? Qual é a tua conduta? Eu sou, por exemplo, eu sempre, nunca escondi, eles me conhecem há muito tempo. Eu sou gateiro e inveterado. Gosto de cachorro, mas eu não tenho a mesma, sabe, aquela paixão com o cachorro como eu tenho com o gato. Entende? Mas eu respeito o cachorro, eu nunca vou bater no cachorro. Eu respeito ele como ser, mesmo não tendo essa afinidade que eu tenho com um gato. A maior parte das pessoas prefere cachorro por causa da história. Né? Eu gosto de gato porque eu já fui feliz em Sírios. Então a gente tem que entender que quando se fala em espiritualidade é um pacote.
um pacote muito grande que envolve a tua postura perante os devas da natureza, perante uma planta, uma rocha, uma cachoeira, uma praia, uma montanha. A tua relação com a natureza também reflete o teu caráter e quem você é. Isso é muito importante. Hoje no vídeo, não sei se você viu, baita de uma aranha que eu peguei com o Jeep. Não vi ainda, Rodrigo, ainda não. Eu cruzei lá um matagal, né? E uma aranha desse tamanho ficou em cima do JPX. E a hora que eu parei para fazer o segundo vídeo, ela estava ali, né? Eu falei, vou tirar ela daqui, senão eu vou levar ela para casa e vai criar aqui em casa, né? Então eu peguei um pedaço de negócio que eu achei lá e tirei ela, não matei, tirei e tal, né? E mostrando pro pessoal. Falei, não é peçonhenta, mas toda aranha tem, né? Um pouquinho de veneno. Então, o que que acontece? Uma pessoa normal ia lá e matar. Por quê? O que que a aranha fez para você pegar e matar a aranha? Mas não gosto de aranha. Não importa, respeite a vida da aranha. Dela, né? Exato. A gente estava errado ali. Eu estou na casa dela. Entende? A mesma coisa com cobra e outros bichos. A gente tem que aprender o respeito. Eu estou escrevendo o final da parte da Guerra de Órion, e a grande lição que vem nesse livro é a falta de respeito para com alguém diferente de você. Porque essa pessoa, esse ser diferente, você não vai respeitar a individualidade dela, você vai achar que os teus direitos são maiores do que os dele, porque ele é de outra raça, de outra espécie. Tá? Então, essa intolerância gerou a Grande Guerra de Órion, a Guerra de Oriones, a Guerra de Andrômeda, está gerando todos os problemas sociais e políticos que nós temos hoje, essa disputa entre esquerda e direita, a falta de respeito pela opinião de outra pessoa. Entende? E na espiritualidade a mesma coisa. Se você acredita em Umbanda, ok, ótimo, é teu caminho. Mas eu sou evangélico, ok, ótimo, é teu caminho. Só que a gente tem que aprender a respeitar. Cada um está seguindo um caminho de acordo com o seu estado cognitivo. E isso é importante de ser entendido por nós, para que a nossa própria hierarquia respeite as nossas dificuldades de holograma, de preconceito, de dogma. Porque a gente tem um monte de dogma para limpar, que não é de um dia para o outro, que são chamados contratos. Então a nossa hierarquia pode limpar os nossos contratos à medida que a gente permite também. Então é um conjunto muito, muito grande essa questão do crescimento cognitivo nosso. Porque o que a gente vai carregar para o outro lado, né? São os valores que a gente aprendeu, os valores que a gente cultivou enquanto a gente estava, né, tendo a experiência como ser humano. Então, se a gente tiver valores fortes, ética, justiça, tiver exercido esses valores, é isso que a gente vai levar para construir um novo mundo, para construir uma nova etapa evolutiva, né? E é isso que importa, na verdade. O quanto a gente exercitou esses valores estando aqui encarnado, né? Independente da religião ou do caminho que a pessoa siga, né? Se ela é fiel aos seus valores, é isso que ela vai levar adiante. E é isso que é importante que as pessoas entendam, né? Para justamente a gente atrair as entidades e a energia compatível com os nossos. Né? E aí nada tira do nosso caminho. E aí você cria um caminho em cima das suas estruturas, né? Que é justamente uma das fases, né? Um dos propósitos da Operação Resgate, né? Isso. Porque não adianta nada você pegar um humano daqui que está cheio de pensamento torto, levar para um lugar melhor. O que vai acontecer? Ele vai contaminar um lugar melhor, né? Exato. Uma maçã podre contamina as outras. Bem isso. Então, Operação Resgate se resume em despertar de consciência. Basicamente isso. Se você não despertar consciência, você não está qualificado para ir para outro plano de existência mais sutil e mais avançado. Então você conquista aqui o teu despertar de consciência. É isso mesmo, né? Eu sempre dou um exemplo, né? Que eu falo que se você pega, por exemplo, tem lugares da Europa, né? Você conhece, Suíça, sei lá, que as pessoas nas casas colocam, às vezes, no portão da casa, coisas para vender, né? Ou legumes, frutas, ou coisa de artesanato, põe lá na porta
a pessoa passa, pega aquilo e deixa um dinheiro. Exato. Né? Aí, o que acontece? Sai o brasileiro daqui, com esse pensamento aqui de querer levar vantagem em tudo, faz o quê? Além de pegar o que está na cestinha, ainda leva o dinheiro. Exato. Né? Então, isso é operação, mas isso é operação resgate. Né? Não adianta você pegar um cara que não se adequou, não mudou, não entendeu, né? E colocar num lugar onde as pessoas não precisam de fiscalização, não precisam de polícia, não precisam de nada disso. Exato. Uma das coisas que eu já vi acontecer foi na Suíça, quando fui dar curso lá, que só tem uma frase em português nos ônibus e no metrô: favor pagar a passagem. A única em português. Só porque, assim, você vai lá e paga. Entende? Passa o cartão ou coloca as moedinhas e tal. Não tem ninguém fiscalizando. Não tem ninguém fiscalizando. É impressionante. Na década de 80, né, nos Estados Unidos, os brasileiros que iam para Miami, qualquer canto lá, né? Pegava a etiqueta de um produto e colocava no produto barato, né? Isso, colocava num produto mais caro, que não tinha ainda esse controle todo. Isso, Então não adianta, né? A lei do Gerson, né, foi que afundou o Brasil e muitos outros países. E esse é o nosso problema, porque a lei do Gerson, a lei de levar vantagem sobre o próximo, é justamente o que afundou a nossa consciência nos hologramas do poder, nos hologramas, vamos chamar da negatividade, né? Então, porque a gente tem que entender o seguinte: quando você leva vantagem sobre alguém, você está prejudicando o próximo. Você está tirando a oportunidade daquele próximo poder ter uma evolução, poder ter um despertar de consciência. Isso se chama escravização. A nossa economia, a nossa sociedade se baseia na escravidão. Se você analisar o poder econômico nosso, é escravagista. Um exemplo básico: se você emprestar dinheiro para alguém e cobrar 5% de juros, isso é agiotagem. A lei não permite, mas o banco te arranca 25%, 30% de juros porque o governo permite. Entende? Então, é isso que as pessoas não percebem. O nosso modelo de economia, nosso modelo social é escravagista. O capitalismo nosso é escravagista, o comunismo também, não é só o capitalismo. Ou seja, o planeta Terra está plasmado na exploração do próximo. Enquanto isso não mudar aqui dentro, a gente não tem como ir para outro plano de vida superior. Por isso que o despertar de consciência é tão difícil na Terra e é tão doloroso para a hierarquia espiritual ver a quantidade de pessoas que se perde por falsos valores e pela corrupção, que é justamente levar vantagem sobre o próximo. É um tema delicado, é um tema muito difícil, gente. Só que para a hierarquia espiritual é simples. Separação de joio do trigo. Tá? Infelizmente, hoje, o número de pessoas resgatáveis dentro dos 23% de agentes que estão aqui infiltrados não chega a 7%. Palavras do Shiva, num curso, não chega a 7% dos 23% de pessoas que estão em missão nesse planeta. É foda, né? E aí a gente entra naquela questão que você fala muito, né? O universo todo funciona a partir de uma troca, né? Energia, né? Energia, vibração, e tudo é uma troca, tudo é uma compensação de forças, né? Então você tem ação e reação, o yin e o yang, ou seja, tudo para que seja harmônico é necessário que haja uma troca. Então, quando existe esse desequilíbrio energético, esse desequilíbrio de forças, é daí que vem a desarmonia, é daí que vem todos os conflitos, né? Então, trabalhar com a espiritualidade é entender essa troca energética que acontece o tempo todo. Exato. E a gente, né, trazer isso para a consciência, procurando trabalhar isso de uma maneira harmônica. Né? Então, você vai fazer no próximo o que você não gostaria. Exato. Um exemplo básico. O que adianta pedir ajuda para o orixá, para o ancoramento, se a gente não muda a postura? Não resolve nada. Entende?
Porque é muito fácil pedir para ti, vai no terreiro de Umbanda, vai lá pro caboclo, fulano tal, eu quero dinheiro, esposa, marido, dinheiro, ganhar na loja, tá, e aí, o que tu faz para ser uma pessoa boa pro planeta? Nada. Então, essa troca é que as pessoas não entendem. O orixá te ajuda mediante você ajuda o planeta, ajuda o sistema. É uma troca de energia constante. Ela fluidifica na medida que você está no processo de harmonização. É aí que entra a lei da atração. Você vai atrair para a tua vida aquilo que está no teu campo eletromagnético. Se você é uma pessoa avarenta, uma pessoa invejosa, uma pessoa, o que vai vir para a tua vida? Isso. O ancoramento não tem como mudar enquanto você... O ancoramento não tem como mudar a tua vida enquanto você não mudar. Então tem coisas que as pessoas pedem para o ancoramento que não tem como, porque você está na frequência diferente, na frequência não harmônica. É porque não tem como ter resultado diferente agindo igual, né? Exato. Não tem como. Não dá. A mesma equação nunca vai dar um resultado diferente, né? É. Aí é legal, entra muito bem uma frase que você colocou, acho que semana passada, não sei em qual vídeo. Você estava explicando justamente isso, que tem o jeito fácil, né? E o jeito certo. É. E que às vezes você agir corretamente é muito difícil, porque todo o sistema briga, mas briga forte, né, contra você. É. E bate bastante, bate feio, né? Exato. Não é? Tá encarnado não tá fácil, não. Não dá, não. Tá Rodrigo, difícil. a gente não quer abusar muito de você, a gente já está na live há 1h30 já. Nossa! Já. Você quer falar das próximas turmas, só para dar um... É bom, né? Teve gente, eu vi aqui um monte de gente falando, eu quero fazer o curso, eu quero fazer o curso. Felizmente está tendo bastante procura, né, para os cursos, isso significa que realmente as equipes de cada um estão aí se mexendo e as pessoas encarnadas também estão querendo encontrar alguma resposta, né? Estão querendo encontrar alguma coisa. Se eu me lembro bem, bom, agora em maio eu tenho um curso com a gente aqui em São Paulo, acho que é 14 e 15, tem algumas vagas ainda, corre, se inscreve. Em junho tem em Goiânia com a Milene. Em julho tem em Uberlândia, que é uma turma nova, uma cidade nova, né, dentro do julho em Uberlândia, com a Milene também. E em agosto tem no Belém, lá com o Álvaro. Isso é o que eu me lembro, é o que tem até agosto, das próximas turmas. Mas a gente vai deixá-la também, né? Aqui no perfil tem o link para a página do Método, né, o site do Método .com.br, com a agenda, com o perfil dos facilitadores, onde cada um atua. Então tá tudo lá, tá inclusive o programa do Método Ronron, para vocês verem quais são as informações que a gente passa no Método Ronron, no 1 e no 2, né? Que são dois módulos. Né? E tá tudo lá, mas se tiverem dúvidas, podem mandar aqui no perfil do Método Ronron, que a gente responde, a gente vai fazer o possível para esclarecer e encaminhar, né, para os facilitadores. E a gente fica aí à disposição. Então, site do Método Ronron, metodonron.com.br, lá tem todas as informações. O que é, onde acontece, quando acontece, quem são os facilitadores, o que eles são, né, o histórico de todo mundo está lá, tá? Contato @metodonron.com.br também, né, o e-mail, e através aqui do canal do Método Ronron novinho, pode usar, tá? Então, de novo, quem está perguntando, né, como fazer a inscrição, você pode entrar direto no site do Método Ronron, lá você tem a agenda, você vai ver quais cursos estão acontecendo e aonde, né? E aí, em cada curso tem o link para você se inscrever. Se for em São Paulo, é em São Paulo. Se for lá em Goiânia, se for em Uberlândia, é assim que vocês vão conseguir se inscrever. Tá bom? Beleza. Então é isso. Ótimo. Rodrigo, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Foi muito super legal o bate-papo aqui.
Tem assunto ainda para mais um monte, Muita né? coisa, Já muita estava com coisa. muita coisa na cabeça, né? Mas você também já está cansado, né? Já, já. E Essas noites, esses últimos 3 dias, como eu estou fazendo as limpezas, 1000 coisas e tal, não tenho dormido muito, não. Né? E eu estou com um problema muito sério na minha cama. tá com excesso de A gato. deusa da cama, que é a Solzinha, está tendo uma convidada chamada Saf, que é a gada maia, que não respeita ninguém, não respeita a hierarquia. A Saf quer tirar a Sol da cama, e aí fica aquela briga e eu não durmo, né? Alguém precisa botar ordem aí nessas gatas todas, né? Gente, e eu não consigo expulsar a outra, né? Coitada, né? E aí a Sol fica puta comigo, fica fu na minha cara, porque eu deixo a outra. Gente, é coisa de gato, né? E com Tá esses com quantos agora, Rodrigo? 5 gatos aqui em casa, cara. 5? 5. 3 da Maia e as 2 minhas, as velhas, né? Porque as minhas já são velhinhas, né? Então, o que acontece? As outras têm ciúmes porque eu ando com a Sol no colo para lá e para cá, né? E a Luna também. Aí as outras querem colo, mas elas não sabem ficar no colo. Elas são, sabe, gato duro que tu pega no colo e não consegue ficar? Eles ficam duros, né? E não gostam. E as minhas são de colo, né? Então elas têm uma maior crise de ciúmes com como eu trato os gatos, minhas gatas. Então, quando eu vou dormir, monta todo mundo em cima de mim, né? E a outra fica emputecida de ciúmes. Mas legal, Rodrigo. Muito obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigada pra gente. Obrigadão É um mesmo. privilégio enorme estar aqui com você. Tá, joia. Vamos marcar outras mais para frente para me organizar também. Tá bom? Legal. Vamos. E aí a gente traz os facilitadores também para colaborar. Beleza, ótimo. A gente pode fazer com todo mundo aí, ir alternando para poder Isso. tornar Dá eles... até com 4 e a gente vai alternando. Isso, Tá até para o pessoal conhecer eles também. Tá bom. joia? E outra, cada região tem uma Peculiaridade. Então é legal você pegar. Poxa, tem o Álvaro que está lá do outro lado, para a gente aqui de São Paulo, né? Ele está lá do outro lado do país, né? Tem o pessoal do Sul, né? O Rodenor, a Gislaine, tem a Milene que está lá em Goiânia. Então, é bem legal, porque é diferente, né? É diferente. Perfeito, que legal. Que joia. Legal. Obrigada, então. Beijo. Tá joia. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. Obrigada. Até mais. Tchau, gente. Boa noite, obrigadão. Se inscreve lá. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.